igreja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um bom dia a cada uma de vocês que para neste momento, às 6 da manhã, para nos escutar, para rezar conosco, para meditar, prepararmos-nos para mais um dia, vivermos a nossa vida em comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Obrigado pela tua atenção, pela sua participação neste programa da rádio, também pelo YouTube, as redes sociais, que você nos acompanha. Vamos hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 6, versos de 7 a 15. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Gente, esta oração do Pai Nosso, quase todos nós sabemos de cor, mas às vezes não meditamos bem sobre ela. Às vezes rezamos quase que automático, falando uma coisa, pensando outra, e às vezes não somos sinceros conosco mesmo, sabendo que é Deus que está nos ouvindo e Ele ouve a partir do nosso coração, e não o que sai da nossa boca, mas o que sai do nosso interior, Ele sabe. A oração é muito completa. Pai Nosso é a oração perfeita. Jesus não ensinava os apóstolos a rezar, não. Eles pediram a Ele que ensinasse a rezar. E assim Ele compôs o Pai Nosso para nós. Mas Ele conversava com o Pai aquilo que estava precisando, aquilo que saía do seu interior, dos seus sentimentos, do seu coração, em relação aos apóstolos, ao povo que ele atendia, e ele conversava com o Pai aquilo que estava precisando.
E então os apóstolos pedem a ele, e aí ele ensina o Pai Nosso. Quando nós começamos dirigindo ao Pai, mas depois falamos também da nossa convivência como irmãos e irmãs. E ele, no fim aqui, desse Pai Nosso, porque ele fala em outro lugar também o Pai Nosso, esse aqui, o de São Mateus, ele completa dizendo que se nós não perdoarmos os nossos irmãos as faltas que eles nos cometeram, também Deus não nos perdoará as faltas que nós cometemos contra ele. Então o critério usado é o critério que nós mesmos usamos para os nossos irmãos e irmãs. Então, se nós rezamos, pedimos a Deus, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, eu estou pedindo a Deus que faça comigo aquilo que eu fiz com minha irmã, com o meu irmão. Se o irmão fez alguma coisa errada contra mim, e eu fiquei falando mal dele, fiquei desejando mal para ele, estou pedindo a Deus que deseje o mal para mim também, que fale mal de mim, porque já que eu estou falando mal do meu irmão, da minha irmã, eu estou tratando ele e pedindo a Deus que me trate como eu trato o meu irmão que me ofendeu. Então, uma certa vez, uma pessoa, eu nem percebi muito, mas ela achou que tinha me ofendido muito, falou umas coisas contra mim, bastante coisas contra mim, e depois se arrependeu, coisa que ela tinha inventado, e eu sei que ela foi me pedir perdão. E eu disse, olha, minha irmã, eu quando rezo, eu peço a Deus que me perdoe como eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Vem cá, deixe-me dar um abraço e perdoar suas faltas, para eu, quando for rezar, falar com Deus, me dê um abraço, meu Deus. Eu dei um abraço naquela pessoa que me ofendeu, que falou mal de mim. Eu dei um abraço nela e perdoei. Por favor, faça comigo o que eu fiz com ela. Mas é difícil, às vezes, conforme as coisas que a pessoa fala contra nós, ou aquilo que ele faz contra nós, às vezes é muito pesado. Se a gente não pensar que nós precisamos do perdão de Deus também, nós ficamos com dificuldade de perdoar. Mas, se nós perdoamos, nós podemos pedir o perdão de Deus. Então a gente pensa nisso e perdoa. Perdoa aqueles que te ofenderam. Rezem por eles. Pensa que Deus os perdoe também. E aí nós seremos perdoados por Deus. E isso nos ajuda, não só aquele que foi perdoado, mas também aquele que perdoou é ajudado com o perdão. Porque tira aquela mágoa do nosso coração, tira aquilo que está fazendo o nosso coração se tornar triste por a ofensa que recebeu. Se nós perdoamos, nosso coração se alegra, nosso coração, o Deus em nossos corações dá alegria. O Espírito Santo rejubila de alegria em nosso coração quando a gente consegue perdoar. Às vezes é difícil. Eu, quando tenho dificuldade, eu peço ao Divino Espírito Santo, Ele que mora no meu coração, para que Ele faça perdoar, que Ele perdoe por mim, porque às vezes para mim, com a minha natureza de vingativo que sou, eu tenho dificuldade de perdoar. Mas aí eu peço a Deus que me dê essa força, que perdoe por mim, que perdoe em mim o irmão ou a irmã que me ofendeu, para que eu possa ser perdoado por Deus também das minhas faltas. Então, que cada um de nós saibamos, quando percebemos que ofendemos alguém, vamos pedir perdão, vamos a ele e vamos nos humilhar, dizer, perdoa meu irmão, eu te ofendi e eu quero continuar como seu amigo
e me desculpe, me perdoe. E quando alguém vem nos pedir perdão, também a gente faça a mesma coisa, perdoe, porque aí, quando a gente vai rezar, Deus atende a nossa oração. Se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. Se a gente perdoar, Deus perdoa também a nós, por maior que seja a nossa falta, porque todos nós somos falhos. Neste mundo não existe ninguém perfeito, todos nós somos pecadores. Então que nós aprendamos com Cristo a perdoar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então que esse Evangelho de hoje nos ajude a sermos melhores cristãos. Chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a atenção, a participação de cada um de vocês, que nosso Senhor esteja em vossos corações, que vocês possam perdoar todas as pessoas que os ofenderam neste dia ou em qualquer dia das vossas vidas. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.